Olá, nobres vassalos. Eu sou o príncipe Lukavich Possalski, Lucas Docas, e nesse vídeo vocês não estão vendo minha cara, porque eu não tô num ambiente legal pra filmar, e ao mesmo tempo eu tô lendo e vendo referências que vocês estão vendo aí na tela, nessas letrinhas aí, runas, alfabetos antigos. Nesse vídeo falaremos sobre os outros alfabetos europeus que existiram durante a Idade Média e que provavelmente hoje são chamados de runas porque simplesmente foram deixados de ser utilizados com os alfabetos modernos, sejam eles o romano e o cirílico. No caso da Rússia e de países do leste europeu, o alfabeto cirílico foi adotado no lugar do romano, porém o romano é usado na maioria deles. Mas, como vocês bem curiosos devem saber, na língua tcheca tem letras com acento, consoantes com acento. Na língua, nórdica, não sei das quantas, tem letras que têm formatos diferentes ou sons diferentes. Isso são heranças dos alfabetos antigos desses povos e foram depois atualizados ao alfabeto romano. E antes de tudo, é uma coisa importante ressaltar, com exceção dos povos latinos, todos os outros povos, grupos étnicos europeus tiveram seus alfabetos próprios, que posteriormente acabaram se tornando o alfabeto latino ou cirílico no caso da Rússia, Ucrânia e leste europeus. Então vamos lá, vamos começar a falar melhor sobre isso. E podemos começar pelo alfabeto nórdico e germânico também, porque tá aí uma coisa bem curiosa. O alfabeto nórdico e o alfabeto germânico têm uma origem em comum, que é o Futhark ou Fudark. Não sei exatamente como se pronuncia, mas assim, existiu o velho Futhark, bem antigo, que tanto os germânicos quanto os nórdicos possuíram esse alfabeto em algum momento, tanto que a mitologia germânica é atribuída a um livro chamado Velho Futhark, e depois os nórdicos, por permanecerem sendo o único grupo étnico europeu que não teve contato direto com os romanos durante a pré-Idade Média, ele foi o único povo que permaneceu com um traçado rúnico exclusivo dele, assim, sem ligação com o alfabeto romano, greco-romano. Essa é uma característica muito interessante, porque os germânicos em si, depois, com a convivência com os romanos, produziram um novo alfabeto chamado gótico de Wulfila, ou Wulfan, alguma coisa assim, não sei como pronuncia isso. Ou alfabeto gótico, meramente, que ele foi a negação a continuar utilizando runas como alfabeto padrão. Vocês viram tanto o Elder Futhark, o Futhark aí, e esse alfabeto gótico, ele é bem mais romano do que os outros. Porém, vocês notam que ele não é puramente romano. Ele tem suas runas tracejadas não românicas, mas começa a puxar para o lado romano, uma vez que os germânicos do continente, germânicos do sul da Alemanha, da Áustria, assim, conviveram com os romanos. Além disso, podemos agora falar também sobre os alfabetos célticos, que aqui temos dois tipos diferentes também, um rúnico e um romanizado. O alfabeto rúnico dos celtas é o Wogan, ou Woghan, não sei como pronuncia isso assim, mas ele é um alfabeto, como vocês estão vendo, de símbolos completamente tracejados, aonde as letras, na verdade, são tentativas de desenhos de árvores dos celtas mais primitivos. Surgiram a partir da tentativa de desenhos de árvores, tanto que eles atribuem as letras desse alfabeto com nomes de árvores. E além do Oghan, ou Wogan, sei lá como pronuncia isso, temos o alfabeto gaélico céltico, que na verdade é a versão romanizada. Como os romanos invadiram a Inglaterra, até parte da Escócia, na muralha de Adriano ali, próximo da muralha de Adriano, eles tiveram sua influência nessa parte do mundo celta. E nessa parte do mundo celta, eles trouxeram a letra deles e coisa assim. E por consequência, os celtas escoceses e ingleses passaram a utilizar este alfabeto, enquanto os irlandeses continuaram utilizando o alfabeto Ogan. Enquanto isso, esses outros, o gaélico, que como vocês podem ver, assim como o alfabeto gótico, esse tem um traço muito mais romano. E por fim chegamos aos alfabetos eslavos, esses antes do cirílico, que nós temos o glagolista e o lício. O lício, por sinal, é um proto-alfabeto grego, porque os proto-eslavos e os proto-gregos eram o mesmo grupo étnico no passado. Então, ele foi o mesmo alfabeto que deu origem ao alfabeto grego, deu origem ao alfabeto macedônico e foi o primeiro alfabeto eslavo existente, o alfabeto lício. Assim como também deu origem a alfabetos turcos e coisas assim. Os turcos no passado também tinham ancestralidade em comum com os eslavos, antes de se arabizarem. E como vocês podem ver, este alfabeto tem características muito fortes de letras gregas, não de letras romanas.
É meio rúnico ainda, porém é uma coisa meio rúnica, mais puxada para o grego. E posteriormente teve o alfabeto glagolista, que é o alfabeto que eles desenvolveram ao terem contato com o Império Bizantino. Então eles têm uma característica mais do grego mesmo, não grego arcaico, e do romano mesmo. Porém ainda tem umas características bem rúnicas nele. E eles desenvolveram a partir do contato com o Império Bizantino, ainda antes do alfabeto cirílico, porque foi este alfabeto que permitiu a Cirilo, o criador do alfabeto cirílico, desenvolver o alfabeto dele, que posteriormente passou a ser utilizado na Rússia. Porém, o alfabeto glagolista tem uma proporção muito maior nos eslavos do que o cirílico em si. O cirílico permaneceu na Rússia, na Ucrânia e Belarus e outros países que fizeram parte da Rússia e deixaram de ser Rússia. Porém, o glagolista chegou aos antigos iugoslavos e até búlgaros. Foi muito utilizado por eles no começo da Idade Média. Começo assim, não tão começo da Idade Média, não tão após a queda de Roma, mas lá pro século X, sabe? Alta Idade Média ainda. Este alfabeto foi muito utilizado por eles. E bom, acho que vocês pegaram a referência. Aqui tá. Vocês viram imagens de todos os tipos de alfabetos, em função de não verem minha cara. E acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Deixe seu like se você gostou. E até a próxima, nobres vassalos.